Oi gente, Roberto Relubiscaro aqui. Nesta sessão do canal utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já de algumas décadas para falar sobre temas que podem cair nos vestibulares, no Enem. O nível, portanto, é de ensino médio, mas todo mundo que gosta de literatura é muito bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre um dos heterônimos do Fernando Pessoa, chamado Álvaro de Campos. Lembrando a diferença entre heterônimo e pseudônimo. Pseudônimo é só quando o autor muda de nome. A pessoa escreve com outro nome. Heterônimo é muito mais complexo, né? O Fernando Pessoa ele criou personagens. O Álvaro de Campos, por exemplo, tem uma biografia. Ele estudou engenharia na Escócia, portanto um homem de tecnologia, de coisa moderna, e que daí ele decidiu viajar para o Oriente, que é um lugar místico, né, pelo menos em termos metafóricos. E enquanto o navio estava no canal de Suez, passando pelo canal de Suez, ele então decide começar a escrever poemas. Então, o heterônimo é uma coisa muito maior. Esses poetas tinham biografia própria, tinham características próprias, tinham até mapa astral. É verdade, o Fernando Pessoa gostava de astrologia, tá? Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. Aqui também tem uma sessão, tem várias sessões sobre cinema, sobre séries, minisséries, então tem bastante coisa para se informar e divertir. O Álvaro de Campos é um poeta modernista, só que ele tem 3 fases. Olha como o Fernando Pessoa era complexo, né? Porque o Álvaro de Campos era um homem que amava a modernidade, é um heterônimo que adorava a modernidade, é um poeta modernista com versos livres, versos brancos, linguagem coloquial, né? São algumas características desse poeta. E ele gostava, então, da modernidade, da velocidade. Só que, ao mesmo tempo, ele sentia um grande vazio, ele sentia o vazio do mundo. Na verdade, ele era uma representação das angústias do homem moderno, né? Que tinha todas as benesses da máquina, podia voar, podia falar de um continente para o outro, mas se sentia vazio com a vida urbana. Em forma geral, ele tem 3 fases, o Álvaro de Campos. Ele tem a primeira fase, que é bem próxima do simbolismo, e até com elementos do romantismo, às vezes, tá? Que é a fase decadentista, né? Que é o homem moderno, o homem contemporâneo, que tem acesso à vida urbana e às benesses do mundo, mas é entediado com esse mundo, tá? Essa é a fase decadentista. Depois ele vai para uma fase que é modernista. Nesta fase modernista, que ele assume muitas características do futurismo, né? Aquela louvor à velocidade, louvor à máquina. Ele também é muito cultor do cubismo, essa fase. Então é futurista, cubista e sensacionista. Sensacionismo é uma criação do próprio Fernando Pessoa, né? Que é todas as emoções e sensações sentidas e expressas ao mesmo tempo agora. Tá? Nessa fase, os poemas do Álvaro de Campos são, nossa, quilométricos, são longos, são verborrágicos, embora o vocabulário seja do dia a dia, né? Não é um vocabulário requintado e tal, igual o Ricardo Reis, por exemplo. Embora seja um vocabulário mais simples, mais comum, mas os poemas são verborrágicos, são grandiloquentes. É um homem que parece que está assim, totalmente em harmonia e totalmente enamorado, né, com a velocidade, com a máquina. Depois a gente tem uma outra fase, né, desse heterônimo, que é uma fase mais intimista, um pouco pessimista, que é a terceira fase, né? Daí ele retrata muito, poemas que falam sobre a impossibilidade do amor, as saudades da infância, tá? Você já pega um poeta um pouquinho desiludido. Complexo esse Álvaro de Campos, né? Tudo saiu da cabeça do Fernando Pessoa. Tchau, pessoal.